bom. Primeiramente, meu agradecimento à minha querida Norma, a Teca, a todos vocês que fazem o Ponto de Luz, ao Maurílio e a tantos outros aí que a gente tem mantido contato durante todos esses anos. Essa é a 7ª vez que eu estou com vocês, primeira vez de forma virtual, e para mim é uma alegria muito grande poder reencontrar tantas pessoas queridas. E vamos correr, porque o tempo é curto, né? Eu tenho meia hora, e vamos falar hoje sobre a construção do pensamento espírita. É um tema onde a gente costuma fazer um seminário, né? Que é uma coisa bem longa, mas a gente vai hoje fazer um resumo. Vamos correr, porque o tempo é curto, para que a gente possa passar um pouco dessas informações tão importantes para nós que fazemos parte dessa doutrina tão maravilhosa que tem transformado a vida de tantas pessoas. Para falar da construção do pensamento espírita, temos que voltar à França no século XIX. Mas antes de chegarmos à França, exatamente no dia 31 de março de 1848, foi a data onde os pesquisadores definiram como o início das aparições, o início da jornada dos espíritos com a revelação, com a terceira revelação na Terra. E surgiu aí, em Nova York, não foi na França. Foi aí com as irmãs Fox, em Hydesville, justamente em 31 de março de 1848. Quando os primeiros fenômenos começaram a surgir, no século XIX, e a França se caracterizava como a capital cultural da Terra. Tudo que era novo tinha que ir para a França para ser legitimado. Vários movimentos culturais aconteciam na França. Eram muitas coisas acontecendo, muitos movimentos culturais, muitas descobertas científicas. E a gente pode citar alguns, para vocês terem uma ideia do que representou a França e do que representou o século XIX para a humanidade. A França, como capital cultural da Terra, tinha muitos movimentos. Podemos citar dois: o postulado das dúvidas com René Descartes e o positivismo com Augusto Comte. Eram dois movimentos bem antagônicos, mas que estavam ali na França. E tudo tinha que ir para a França para ser realmente legitimado. O Frédéric Chopin, melhor, o Chopin teve que sair do seu país para ir tocar na França. Até o Karl Marx também foi exilado e teve que ir para a França, porque a França abrigava os despatriados, os não compreendidos. Até um congresso mundial foi feito na França para definir as medidas, como o quilômetro, o quilo, como medidas universais para o início das exportações. Até o nosso Santos Dumont teve que voar ali em Paris para legitimar o avião. Muito embora nossos irmãos americanos dizem que foram os irmãos Wright, eu digo isso porque quando eu morei na Carolina do Norte, eu fui falar em Santos Dumont lá, ficavam rindo da minha cara. Mas a França realmente era o lugar das luzes, era o lugar onde a inteligência, a cultura se sobressaía e vários movimentos culturais aconteciam. E, paralelo a todos esses movimentos, surgiu mais um: espiritismo. Não podia ser em outro lugar. Tinha que ser lá, porque lá onde as coisas aconteciam. E a França estava ali fervilhando todos esses movimentos. O espiritismo surge de forma inusitada, com os fenômenos das tais mesas girantes. Naquela época não tinha luz elétrica, não tinha novela, então qualquer mesa que balançava ali na noite parisiense era motivo de reunião entre os vizinhos e amigos. Até que despertou a curiosidade de um intelectual que procurou
um outro intelectual chamado de Hipólito de Leão Denisard Rivaio, o nosso Allan Kardec, e insistiu para que ele viesse participar da reunião das mesas girantes, e ele se negou. Ele dizia que uma mesa não podia responder perguntas, porque o seu amigo afirmava que as mesas respondiam perguntas. E a mesa não tem cérebro para responder pergunta. Então, de tanto ele insistir, o Rivail resolve ir, e lá ele se surpreende, porque vê as mesas respondendo perguntas. E ele se questiona, porque a mesa não tinha um cérebro, como ela poderia responder perguntas? Então, ele aplica um axioma da ciência da época, de que todo efeito tem que ter uma causa, e ele viu que aquilo ali se tratava de um efeito inteligente. Consequentemente, teria que ter uma causa inteligente. E ali ele chega à conclusão de que aquelas batidas eram produzidas por espíritos, pelas almas das pessoas que perderam seus corpos, comumente chamados de mortos. E ali ele começa a construção da codificação, da doutrina espírita, que foi toda construída através do fenômeno da psicografia. Naquela época não se tinha gravador, então ele não considerou as comunicações através da psicofonia, mas aquilo que foi escrito e que passava pelo crivo da ciência da época e pela universalidade dos ensinamentos dos espíritos. Ele adotou como verdade. Ele criou, primeiramente, um livro dos espíritos, um pouco mais de 500 perguntas, até aqui, depois ele completou com mais de 1.018, 1.019 perguntas. Consequentemente, 1.018, 1.019 respostas. E ali construiu a primeira grande obra. E o Livro dos Espíritos é um livro que, quando a gente lê, a gente não imagina como grande foi aquele livro. Porque, se você olhar as respostas dos espíritos, elas são respostas dadas por espíritos superiores, mas as perguntas foram simplesmente impressionantes. Kardec, naquele tempo, ali não tinha luz elétrica, não tinha caneta Bic, era ali no tinteiro, e ele fez aquela obra maravilhosa. Ele perguntar, ali tem perguntas, assim, a gente pode citar algumas, o que é o mal? O que é o mal? Aí os espíritos respondem: o mal é tudo que vai de encontro às leis de Deus. E ele pergunta: o que é o bem? O bem é tudo aquilo que está de acordo com as leis de Deus. E não satisfeito, ele diz: mas onde estão as leis de Deus? Porque as leis dos homens estão no Código Penal, o juiz lhe condena, o advogado está lá para lhe defender. Mas e as leis de Deus, onde estão? Aí os espíritos respondem: na consciência. Profundo conceito filosófico. Então a gente vê a grandeza de Kardec, que lhe foi revelado durante a construção, que ele viveu naquela época, centenas de anos atrás, que adorava o deus Esparté, que era vegetariano, acreditava na reencarnação e se chamava Allan Kardec. Então ele adotou aquele nome justamente porque ele era uma pessoa muito conhecida, autor da primeira gramática da França, que é utilizada até hoje, era um poliglota, maçom, e ele resolve, então, colocar o pseudônimo de Allan Kardec para que as pessoas não comprassem o livro por conta do autor, porque ele já era bastante conhecido. E ali o espiritismo começa a surgir. Aí ele consegue produzir o Livro dos Médiuns, depois a Revista Espírita, vários exemplares da Revista Espírita. Então o espiritismo é apresentado ao mundo, e depois de alguns anos, depois da doutrina espírita já está apresentada para a humanidade, ele escreve o Evangelho segundo o Espiritismo. Foi o terceiro livro, mas antes do Evangelho tiveram também as várias revistas espíritas, para depois vir o Evangelho. Então, quando ele apresentou a doutrina espírita para o mundo, não tinha o Evangelho ainda. O Evangelho veio depois. E aí o Espiritismo começou a atrair a atenção dos homens de cultura da época. Os intelectuais, todos se tornaram espíritas, sua grande maioria, obviamente, se tornaram espíritas. Podemos citar dentre eles Alexander Kizakov, conselheiro do czar, e o grande Arthur Conan Doyle, o criador
é mérito do personagem Sherlock Holmes. Engraçado que tem gente que pensa que esse homem existiu, né? Mas o Sherlock Holmes é a criação, é um personagem fictício criado por Conan Doyle. Médico, que ouviu uma palestra sobre mortalidade e ficou impressionado. Como um médico pode falar sobre esse assunto? E dali ele começou a se convencer da nossa realidade espiritual, se tornou espírita e passou a escrever e viajar o mundo, levando o espiritismo para vários países da Europa. O espiritismo começou a impressionar a alta sociedade, não só da Europa, da França, como de vários países da Europa. E os fenômenos espirituais começaram a surgir e a se manifestar não só dentro do movimento espírita, mas também dentro da Igreja Católica, dentro do seio da Igreja Católica. Eram padres e freiras mortas que estavam vindo se comunicar do além, porque estavam sofrendo no purgatório. E aquilo ficou uma coisa um pouco desagradável para a igreja, porque o indivíduo passa a vida toda como padre, e quando desencarna, vem do além pedindo oração porque está sofrendo, então ele não poderia estar no céu, teria que estar no inferno. Então isso criou para a Igreja Católica uma coisa muito desagradável. E a Igreja Católica resolve, então, dar ênfase à ideia do purgatório. Com a bênção do Papa, é construída uma igreja próxima ao Vaticano, chamada Igreja do Sagrado Coração do Sufrágio, e dentro da igreja eles colocam um museu chamado Museu das Almas do Purgatório. E lá eles guardam registros, provas das comunicações dos vivos e dos mortos. O Papa designa 3 bispos que andam toda a Europa, colhendo provas daquelas comunicações e guardam lá 270 peças. Nós entramos escondidos, filmamos esse museu. Depois vocês podem entrar lá no meu canal no YouTube, Guilherme Velho Oficial, que vocês vão ver toda a história do museu, comprovando ali a comunicação entre os vivos e os mortos dentro do seio da Igreja Católica. Então veja que os fenômenos espirituais não só aconteceram dentro do movimento espírita. O espiritismo, minha gente, estava incomodando tanto, que a Sociedade Dielética de Londres contratou e pagou o maior cientista do século XIX, William Crookes, físico e químico, um homem notável. Ele foi contratado pela Sociedade Dielética de Londres porque o espiritismo estava vendendo muito livro. Ele foi pago para desmistificar o espiritismo. E durante alguns meses ele passou estudando uma médium de nome Florence Cook, que deitava na cama, ela liberava o ectoplasma pelo nariz, pelos ouvidos e pelos órgãos genitais. E ali o ectoplasma se transformava, materializava um espírito belíssimo de uma mulher chamada Kate King. E ali ele tinha contato com aquele espírito. E ele tinha uma grande amiga, que era médica. Ele dizia para sua amiga que tinha contato com o espírito e que ela tinha um corpo. Ele conta no seu livro Fatos Espíritas que ele cortava um pedaço do vestido e ficava com um pedaço na mão e outro pedaço regenerava. E ali ele combinou com a sua amiga médica de quando o espírito de Kate King aparecesse, ele iria propor esse encontro, porque a sua amiga médica disse: eu só acredito que você tem contato com o espírito e que tem um corpo, se eu puder fazer um exame ginecológico nela. Então eles combinaram. Quando o espírito de Kate King apareceu, ele fala da sua amiga médica. E para a surpresa dele, o espírito disse: por que você não me leva até ela? Ele conta assim que viajaram na rua uns 2 ou 3 quarteirões e que quando chegou lá, a sua amiga médica pôde fazer o exame de toque e se viu que se tratava de uma mulher. E o espírito adentrou no solo e desapareceu. Bom, isso poderia ser apenas uma história de ficção, mas é uma história contada por William Crookes, o inventor dos raios catódicos da lâmpada fluorescente, um dos maiores, se não o maior cientista do século XIX. Um homem notável. E após todo esse trabalho, ele com a lamparina ali pesquisando, tem material, tem fotos no Google, se vocês colocarem, vocês vão ver lá o espírito da Kate King materializada. E ali ele termina a sua pesquisa. E ele que tinha sido pago para desmistificar o espiritismo, ele tem que apresentar o resultado da sua pesquisa na Sociedade Elétrica de Londres, que estava lá lotada na plateia, com mais de 400 cientistas, e ele começa seu discurso dizendo: já não vos digo que os fenômenos espíritas existem, eles são reais. Porque ele que tinha sido pago para desmistificar o espiritismo, ele não só confirmava, como se dizia espírita convicto dos fatos. Então ali o espiritismo começou
para realmente incomodar. Aí aconteceu a chegada do espiritismo no Brasil. E Kardec anuncia na Revista Espírita a chegada do espiritismo no Brasil. Porque chegou na Bahia, primeiro centro espírita, e o primeiro jornal espírita também foi fundado por Luiz Olímpio Teles de Menezes, que foi o fundador do primeiro jornal, Eco de Além Túmulo, e ali ele manda para Kardec um exemplar do jornal. Na Revista Espírita, Kardec anuncia a chegada do espiritismo no Brasil. Se dizia muito feliz, mas no final ele faz uma observação. Kardec sentiu naquele jornal um conteúdo muito forte de religião. Kardec fez essa observação lá atrás. Porque não foi a proposta de Kardec criar uma religião ou um partido de crença. Não foi. Kardec não quis isso. Tanto que quando ele apresentou a doutrina, não existia o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho veio depois. Depois do Livro dos Espíritos, depois do Livro dos Médiuns, depois das vários anos de Revista Espírita. Aí chega o Evangelho. Então, Kardec deixou claro, né, que o Espiritismo é uma doutrina filosófica com fundamentação científica e consequências éticas morais. Essas consequências éticas morais seriam as consequências religiosas. É o porto de chegada, para onde tudo vai. Vai um dia, não é a base é a ciência. E Kardec, ele deixou isso muito claro. Ele fez essa observação lá atrás. Muita gente não sabe porque só existe espiritismo assim com grande volume aqui no Brasil. Eu andei viajando 14 países, cheguei a realizar 145 palestras fora do Brasil, e todas as casas que eu fui fora do Brasil, aonde tinha uma casa espírita, tinha um brasileiro dentro, organizando. O único lugar que eu fui, assim, que eu não vi brasileiros foi em Portugal. Assim, eu vi poucos, mas ainda tinha. Mas no Japão, na Europa, nos Estados Unidos, sempre tem brasileiros. E muita gente até hoje está na doutrina há 20, 30 anos e não sabe por que só existe espiritismo assim com grande volume no Brasil. As pessoas não sabem. Quem não sabe, hoje vai saber. A gente vai estar aqui para passar isso para vocês. E vamos contar. Quando Allan Kardec morreu, desencarnou, o movimento espírita que seguiu Kardec, ele começou a explicar todos os fenômenos que ocorriam como sendo os fenômenos produzidos através de espíritos, ou seja, fenômenos de natureza mediúnica. Só que Kardec, lá atrás, ele descobriu que existiam pessoas que produziam fenômenos sem o concurso de espíritos, ou seja, sem a presença de espíritos. E Kardec batizou essas pessoas de homem elétrico, palavra que o movimento espírita também esqueceu. O homem elétrico, minha gente, nada mais é do que o sensitivo, aquele que produz o fenômeno anímico. Então você veja que Kardec fez essa observação lá atrás. Kardec viu que existiam pessoas que produziam fenômenos sem concurso de espíritos. Os paranormais, os sensitivos. Essa palavra sensitivo, na época de Kardec, não existia. E como a eletricidade estava surgindo naquela época, e quando não se conhecia a gênese de um fenômeno, se atribuía às ondas hertzianas. Então foi batizado de homem elétrico. Mas a palavra sensitivo, quem criou, foi um prêmio Nobel em Medicina e Fisiologia, Dr. Charles Richer, fundador da metapsíquica. Então, o que aconteceu? Vocês lembram, na época, não é da minha época não, é da época de vocês aí, de um paranormal chamado Uri Geller, que colocava um monte de talher na frente da televisão, que entortava aqueles talheres, vocês se lembram disso? Não é da minha época não, eu sou de Xuxa para cá, isso é da época de vocês. Pronto, ali era um fenômeno da mente, era um fenômeno do inconsciente, era um fenômeno psíquico, um fenômeno anímico. Ali não tem espírito naquele fenômeno. Eu tive a oportunidade de conhecer vários fenômenos de natureza psíquica, anímica, que Kardec separou lá atrás. Por exemplo, em São Paulo eu conheci um indivíduo que ele pega um anel do seu avô, ele põe a atenção da consciência no anel, fecha o olho, e ali ele descreve seu avô. Ele vê seu avô, ele diz a cor do cabelo, fala da personalidade. Então ali não tem espírito. É um fenômeno da mente. Só que o movimento que seguiu Kardec espiritizou tudo, mediunizou tudo, como se tudo fosse produzido por espíritos. E aí
Surge a metapsíquica com Charles Richer e a moderna, depois a moderna parapsicologia com Joseph Banks-Heim, colocando seu enfoque de pesquisa na construção da mente. Ou seja, eles não se interessaram muito pelos médiuns, e sim pelos paranormais, pelos sensitivos. E aí o que acontece? O movimento espírita espiritizou tudo, mediunizou tudo. Aí a moderna parapsicologia começa a explicar, dizer, não, isso não tem nada a ver com o espírito, isso é um fenômeno da mente. E começou a provar. Aí o espiritismo entra em declínio na Europa. Porque espiritizaram tudo, mediunizaram tudo, não seguiram Kardec, e Kardec fez essa observação lá atrás. Kardec foi tão grande que ele viu que existiam pessoas. Que era um homem elétrico, que a palavra que o movimento espírita não esqueceu também. E aí o movimento espírita em declínio. Aí começa a surgir também as fraudes, muitas fraudes na Europa. Você vê, Kardec, ele chegou a rejeitar mais de 3.200 psicografias. Ele achava que era fraude, que era um processo anímico, e não colocou dentro da codificação. Então, Kardec foi muito rígido com a questão da fraude, muito duro, e nós não seguimos isso. Ele chama, no Livro dos Médiuns, na pergunta 313, vocês podem conferir aí, ele fala que a fraude é uma coisa tão grande naquela época na Europa, que ele batizou aquela fraude naquela época de nova indústria. Você imagine hoje, com internet, com rede social, com tudo. E Kardec foi muito duro e orientou. Ele escreveu 2 capítulos para os espíritas, para que nós nos orientarmos diante dessas situações de fraude. E a gente não segue. E não quer nem falar nesse assunto. Indo de encontro ao que Kardec, ao que o codificador ensinou. Então, aí que o espiritismo entra em declínio. Só que nesse período, o espiritismo chega no Brasil. Inclusive, alguns parapsicólogos mais fanáticos chegaram a dizer na Europa que o espiritismo era a doutrina do inconsciente codificado de forma errada por Allan Kardec. Veja que absurdo, né? O espiritismo entra em declínio. Só que nesse tempo o espiritismo chega no Brasil. E quando chega no Brasil, o que é que o espiritismo encontra? Uma igreja católica ali muito forte, muito presente, representando a palavra de Deus. Aí vocês imaginam, chega uma coisa chamada espiritismo, dizendo que os mortos podem se comunicar, que existe reencarnação, e que tem um evangelho melhor do que esse aí, porque é segundo o espiritismo. Então veja que confusão que foi criada com a igreja. O espiritismo foi combatido, muitas casas espíritas foram apedrejadas, foram fechadas, acusadas de práticas demoníacas, o espiritismo foi estigmatizado como uma prática demoníaca, e a gente sabe que tudo na natureza que é agredido, na defesa se fortalece. Encontramos também aqui a prática mediúnica com nossos irmãos africanos, e tivemos, entre aspas, o privilégio, não foi privilégio, mas a gente se expressa dessa forma, a felicidade de termos médiuns incríveis no Brasil, como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Peixotinho, e tantos e tantos, e também tantos e tantos outros médios que eu passaria a noite toda falando. Então, aqui o Brasil se tornou uma terra fértil para a mediunidade brotar, para o fenômeno brotar. Mas teve um outro aspecto que, para mim, foi o mais importante, que fez o espiritismo se perpetuar no Brasil. Foi essa conotação de religião que foi dada ao espiritismo. Que muita gente critica. O pessoal, eu sou da área da ciência, sou da área da pesquisa, e no meu meio, muita gente critica essa coisa da religião no espiritismo. Mas eu acho que mesmo não tendo sido o pensamento original de Allan Kardec, nem foi a vontade de Kardec fundar um partido de crença, uma religião, mas esse fato do espiritismo ter recebido essa conotação de religião no Brasil, foi isso que fez com que o espiritismo se perpetuasse no Brasil. Então, gostando ou não gostando, nós temos que reconhecer isso e valorizar o pessoal da velha guarda, porque nós só temos espiritismo no Brasil graças a essa turma da velha guarda, esse pessoal que deu essa conotação de religião, que deu essa conotação do evangelho, que é extremamente importante, que temos que reconhecer. Então, mesmo, como eu falei, mesmo não sendo a proposta inicial de Kardec, mas foi isso que fez o espiritismo, junto com todo esse processo que eu citei em relação à parapsicologia, em relação às fraudes e tudo lá na Europa, a conotação de religião foi quem fez o espiritismo se perpetuar no Brasil. Que o Brasil era uma pátria, é a maior pátria católica do mundo. Chega o espiritismo ali, então ele começou a ter os seus seguidores, que eram os
se tornaram os espiritólicos, na verdade, né? E alguns poucos espiritantes. Então, isso nós temos que reconhecer. Foi positivo? Foi, sim. Foi positivo. Mas hoje, se faz necessário nós resgatarmos o pensamento do codificador, da implantação do espiritismo com o pensamento original. Tem gente que diz, a era do fenômeno já acabou. Não acabou, não. A comunicabilidade dos espíritos é um postulado básico do espiritismo. Como é que você vai retirar um postulado básico da doutrina? Não faz sentido isso? Então, a doutrina ela tem que ser abordada de forma trina. Nós temos que abordar o aspecto científico, o aspecto religioso, o aspecto filosófico. O que faz a gente ser diferente das religiões é que a gente consegue justamente conhecer aquilo que a gente acredita. No Espiritismo, nossa fé não é fogo de palha, é uma fé raciocinada. Nós, na Casa Espírita, nós estudamos, entendemos, aprendemos para depois acreditar. Nossa fé não é fogo de palha, é uma fé raciocinada e raciocinada em cima de quê? Da ciência e da razão. Se nós tirarmos o aspecto científico da Casa Espírita, o Espiritismo será mais uma religião na Terra. E o Espiritismo não veio para ser uma religião, e sim o futuro das religiões. Se o Espiritismo é uma religião, você pode encarar como uma religião, não tem problema nenhum disso. Não tem problema nenhum. É muito natural você valorizar mais o aspecto religioso, é muito natural você outros valorizarem mais o aspecto filosófico, na área da psicologia, e outros valorizarem mais o aspecto científico. Não tem problema nenhum. Agora, o ideal é a gente abordar de forma trina, abordar os três aspectos ao mesmo tempo, porque foi essa a orientação de Allan Kardec. E eu tenho feito isso. Quando eu viajo nos Estados Unidos, eu tenho feito muitas palestras em casas espiritualistas, igrejas espiritualistas que acreditam na reencarnação, que acreditam na obsessão, acreditam na comunicação dos espíritos, acreditam em quase tudo que a gente acredita. Nunca ouviram falar em Allan Kardec. Nunca ouviram falar em Allan Kardec. Falei 1 hora numa casa lá na Carolina do Norte. Quando terminei, o cidadão disse, muito, very interesting. Esse Kardec, esse autor brasileiro, não tem nada em inglês? Eu não sabia nem quem foi Kardec. Então, as pessoas precisam acordar. Nós que estamos aí, todos vocês têm uma responsabilidade. Vocês são os trabalhadores da última hora. É chegada a hora de nós tirarmos o espiritismo de dentro da casa espírita e levarmos o espiritismo a todos os povos e todas as pessoas. É chegada a hora. João 14,16, não vos deixarei órfãos, vos mandarei o Espírito de verdade, que repetirá coisa que já vos disse, revelará coisas que não podereis suportar, ficará convosco para sempre, será o vosso Consolador. Esse Consolador que Jesus prometeu ao Espiritismo, que só consola porque esclarece. Não deixa o indivíduo apenas com a crença, põe o conhecimento na frente da crença. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Não mandou crer na verdade, mandou conhecer a verdade. E a reforma íntima, que é a coisa mais importante do Espiritismo, ela se dá através do conhecimento. Diferentemente das igrejas, que quando a gente aceita Jesus como Salvador, a gente muda de fora para dentro. No Espiritismo, essa mudança ela é de dentro para fora. É um processo lento. E ela se dá através do conhecimento dessas leis que os homens não conheciam. Então, a gente tem feito muita palestra fora da casa espírita. E eu adoro falar para quem não é espírita. E toda vez que eu vou para os Estados Unidos, alguém me chama para algum local que não é espírita. E o povo aí não conhece nada. Os americanos não conhecem nada. Eu tenho um fato bem engraçado para contar. Eu contei nas casas aí que eu falei na foto, o pessoal morreu de rir. A Norma sabe que eu adoro o Alasca, né, Norma? Eu sempre vou lá no Alasca, já fui 6 vezes. E a penúltima vez que eu fui, eu vim de Londres. Aí eu desci no aeroporto de Charlotte, em North Carolina, na Carolina do Norte. E quando eu fui passar na imigração, aí eu peguei um cara daqueles da imigração que fica fazendo um monte de pergunta, né? Aí disse, o que é que você faz da sua vida? Eu disse, não, eu sou empresário. E nas horas vagas eu sou escritor. Eu estava com meu livro assim, sou escritor. Aí ele disse, olhou para o livro e disse, o que é que você escreve aí nesse livro? Eu disse, isso é um livro, eu escrevo sobre a comunicação between the living and the dead. I talk about spirits. Aí ele olhou para mim, are you going to Alaska? I said, yes, I'm going to Alaska. Man, there's no spirit in Alaska. This is voodoo, man. This is voodoo. Ele falou para mim, this is voodoo. Aí ele olhou e disse, my mom's gonna love you. Eu disse, why? Because she loves voodoo, man. This is voodoo.
Listen to me. There's no spirit in Alaska. It's too cold up there. Right now, the spirits are not so stupid to be freezing up there. They are in Myrtle Beach, here in South Carolina, on the beach, looking for the girls. Don't go to Alaska, man. You got to stay here. If you stay here, I take you to my house. My mom's gonna make you. My mom's gonna cook a corned beef and cornbread. We're gonna have fun. Talk to her, and she makes the best pecan pie here in North Carolina. You're gonna love it. Just stay here, talk to her. She loves voodoo. This is voodoo, man. Don't go to Alaska. Ele falou. Aí eu fiquei rindo. Aí na hora de ir embora, ele olhou para mim e disse: Tell me something. Are you able to ask the spirits to give me the lottery numbers? Ele perguntou. Então o pessoal não conhece nada. Aí eu fui para o Alasca. E depois, quando eu voltei pelo mesmo aeroporto, eu encontrei ele novamente. Ele olhou para mim: Hey, what's up, man? Did you see any spirit in Alaska? Eu disse: No. Of course. In Alaska, there's no spirit. There's only cannibals, moose, bears. The spirits are in Myrtle Beach looking for the girls, man. I told you. Então foi muito engraçado, assim. Sempre tenho muitas experiências aí nos Estados Unidos, onde eu morei por 2 anos. E levar o espiritismo para os Estados Unidos é simplesmente maravilhoso. Eu tenho a alegria de ter um tesouro guardado, que é justamente a oportunidade que eu tive de fazer amigos aí em 19 cidades que eu tive realizando palestras. E o Ponto de Luz é um lugar que eu tenho um carinho enorme. Eu fiz grandes amigos aí. A Norma é uma precursora do movimento espírita. Aquela pessoa que, eu sempre falo, aquela formiguinha que não gosta, não procura holofote, aquela pessoa que trabalha pela doutrina. Tanta gente boa aí, o Maurílio, né? Eu falo sempre aí com a Madalena Barbosa, a Pati, o Rodney Carvalho, não sei se ele ainda está tocando aí o violão, né? A Juliana, a Silvia, a Daniela, o Wagner Barreto também, a Ivana. Então, estou sempre falando com o pessoal aí, é muita gente, são muitos amigos. Então, isso é um tesouro que eu guardo dentro de mim, que dinheiro nenhum compra, que nada compra. Né? No Japão, eu estive lá 3 vezes também. Então, assim, é uma das melhores coisas que o Espiritismo me trouxe, além do ensino da certeza da imortalidade, foi a oportunidade de ter um verdadeiro tesouro que eu tenho, que são os amigos que a doutrina espírita que Deus me deu. Eu sei que o horário aqui foi rápido, né? Meia hora, acho que já passou, acho que eu já estourei aqui o tempo. E quero dizer a vocês que ano que vem eu vou estar aí de todo jeito, né? Vamos ver se abril ou maio a gente está aí, ano que vem. E para mim realmente vai ser uma alegria poder reencontrar cada um de vocês e poder abraçar. Pessoal, muito obrigado. Foi bem rápido, né? Eu tentei falar ligeiro para que desse tempo aí, né? De eu falar tudo, mas infelizmente foi muito curto. Mas a gente está aqui à disposição. A hora que vocês quiserem, a gente está aqui para atender, para colaborar. Eu, quando tive aí a casa lá, o prédio novo, vocês tinham acabado de comprar, eu tive lá, fui lá com a Norma, conheci o prédio, estou louco para ver esse prédio pronto, lá com as cadeiras, para a gente poder contribuir e ajudar aí nesse lindo trabalho que vocês têm. Eu rogo aos bons espíritos que possam iluminar aí o Maurílio, a Norma, todos vocês aí, para que vocês possam continuar a levar essa mensagem de amor e de esperança, não só aos nossos irmãos brasileiros, mas aí também a todas as pessoas que de alguma forma possam encontrar esse ponto de luz no meio do materialismo. Muito obrigado pelo carinho e pela oportunidade.